E o São Paulo decidiu esconder Cauli, jogador contratado por empréstimo no início da temporada junto ao Bahia. Já são 6 partidas consecutivas que ele não atua por opção do técnico Dorival Júnior. O Cauli não entra em campo desde o longínquo dia 23, não, perdão, a data correta é 16 de maio, partida contra o Fluminense. Vale a lembrança de que ele desfalcou o time por 4 jogos por conta de dores no adutor da coxa. Depois veio a pausa para a Copa do Mundo e desde o retorno do Mundial ele não tem sido utilizado pelo técnico Dorival Júnior. Isso pode ter a ver com bônus previstos nesse contrato de empréstimo. Está estipulado, ou estão estipulados, 2 pagamentos do São Paulo em relação ao Bahia vinculados ao Cauli. Ele tem, até esse momento, 13 partidas com pelo menos 45 minutos em campo. Se ele disputar 20 jogos, ou seja, mais 7, com pelo menos 45 minutos em campo, o São Paulo é obrigado a comprá-lo por 12 milhões e 300 mil reais. Acontece que se ele fizer 25 jogos, além dessa grana que eu citei, o São Paulo ainda é obrigado a bancar mais 3 milhões e meio de reais. Como o número de partidas que restam até o fim da temporada é insuficiente para que ele alcance essa meta mais ousada, dá para dizer que o São Paulo já se livrou do pagamento de 3 milhões e meio de reais. Agora resta saber se o Cauli vai entrar em campo em mais 7 jogos por pelo menos 45 minutos para bater uma das metas e ser comprado em definitivo. É aquela história, né? Quando você não tem dinheiro, você sai pegando qualquer jogador, muitas vezes por empréstimo com opção ou obrigação de compra. E hoje o Cauli ser comprado pelo São Paulo me parece um enorme equívoco. Ou você pensa diferente, acha que o São Paulo deveria colocar em campo para que o Cauli pudesse ser contratado? Use o espaço em definitivo, espaço para comentário, para opinar a respeito dessa compra em definitivo ou não, beleza? E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente, inclusive, de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. O Felipe FLP85, São Paulo pagou mesmo o ban. Felipe, eu vou confirmar agora, mas só se foi questão de final da tarde para agora, né? Porque eu estava atrás dessa apuração e ainda não tinha qualquer confirmação. A expectativa é de que houvesse o pagamento até quinta-feira, tá? Essa era a última previsão do presidente Arrim Assis. E o São Paulo estava em busca de receitas antecipadas. Vamos ver se tem alguma atualização. Onde é que pode ter saído isso? São Paulo, Transferban. Por falar em Transferban, cara, deixa eu só atualizar uma coisa maluca, né? Ó, o André Hernan. São Paulo acaba de fazer o pagamento de 6 milhões de reais da dívida da Lazio pelo Marcos Antônio e já informou a FIFA para tirar o Transferban. Então, ótima notícia, São Paulo paga a Transferban de quase 7 milhões e aguarda a FIFA para registrar reforço. Só para vocês entenderem, você faz o pagamento, o clube que recebe faz a comunicação, não adianta você pagar e avisar a FIFA só dá a baixa depois que o clube que recebeu comunica a FIFA, olha, recebemos, está tudo aqui. Então, tendo feito o pagamento hoje,
a tendência é que amanhã a Lazio comunique à FIFA sobre esse dinheiro que caiu e até o final de semana, certamente, o Domingos Duarte e também o Iago já estarão à disposição para a partida contra o Grêmio do fim de semana. Boa notícia para o São Paulo. Gustavo R10, pergunte para o São Paulo por que recusaram uma baita proposta da Nilce para aceitar uma proposta abaixo da Ticketmaster. Por isso, merda de clube não melhor. Gustavo, essa foi outra informação que eu contei com exclusividade, né? Acho que foi num sábado passado que eu contei que na quinta anterior o presidente Arrim Assis havia se acertado com os representantes da Ticketmaster, que faltava apenas o acordo, a aprovação do Conselho Deliberativo. Por que a proposta de 250 milhões de reais da Ticketmaster num contrato de 5 anos foi aceita se a Nilce, que é responsável pela facial do estádio do Palmeiras, havia oferecido 500 milhões de reais? Porque a proposta da Nilce não poderia ser aprovada pelo São Paulo. Eles queriam o direito de território do Morumbi. Em outras palavras, eles queriam, entre aspas, ser os donos do estádio do São Paulo. Queriam o estádio do São Paulo como garantia. E o Estatuto do São Paulo não permite, tá? Então, essa proposta da Nilce não poderia passar. E essa foi uma informação que me foi confidenciada por alguém que tratou, que cuidou, que discutiu, tanto com a Nilce quanto com a Ticketmaster, tá? Então, acabou-se escolhendo a Ticketmaster nem tanto pelo valor, mas porque a outra proposta, que era muito melhor, era inviável, era do ponto de vista técnico, impossível de ser aplicada. Beleza? Combinado? Jefferson Matos, Assis será expulso ou afastado, Nicola? Jefferson, há 2 novos problemas envolvendo a Arrim Assis. O primeiro deles, o SBT publicou nessa segunda-feira uma notícia dando conta de que o Assis tem 28 milhões de reais em dívidas. No negócio dele, ele tem uma empresa, mas com vários CNPJs de estacionamento, né? E das 7 empresas que ele é sócio, 5 delas devem para o fisco. E a soma dessas dívidas é de 28 milhões de reais, tá? Há essa pendência com a União e com a Prefeitura, e o Assis, isso não afeta diretamente no São Paulo, mas dá uma queimada no filme, né? Pô, o presidente de São Paulo deve 28 milhões de reais. Quando ele chega à presidência para o lugar do Júlio Casares, a informação que se tinha era de que era um empresário super bem sucedido, que havia herdado do pai uma rede de estacionamentos muito grande, e dinheiro não era um problema. A gente está percebendo que não é bem o caso, né? Mas o caso mais grave se deu com um episódio que aconteceu no último fim de semana lá no Social do São Paulo. Estava rolando um encontro de conselheiros, de notáveis do São Paulo, né? E o Constantino Cury, que é um conselheiro antigo, que já foi até candidato do Prona em outras eleições, o Constantino Cury começa a discutir feio com o Assis. E o Assis levanta a voz para o Constantino Cury, e o Constantino se levanta, pelo menos é o que foi relatado, se levanta e manda o Assis calar a boca e fala que já o salvou de 3 acusações gravíssimas e internas lá no São Paulo, que envolvem assédio, enfim. Como eu ainda não consegui me aprofundar, estou tentando contato com o Constantino para levar essa história adiante, como eu ainda não consegui, vou ser um pouco menos profundo, tá? Mas essa história é bem grave, envolve o São Paulo. Tenho certeza que gente da oposição, os caras que recentemente pediram para a comissão de ética que expulsasse o Assis, eles vão se aprofundar nessa história, e diante desse cenário, esse pode ser um caminho, sim, para o afastamento do Arrim Assis, o atual presidente do clube. Tal, Gustavo Lima. Nicola, quanto o Luciano ganha no São Paulo? Ele ganhava 450 mil. Teve seu contrato renovado, hoje deve ganhar na casa dos 600, 650 mil. Leonardo Prieto batendo na tecla de que o São Paulo pagou o transfer ban. O Luciano Prudêncio mandando boa noite, perguntando sobre o Depay. Bruno Salvador pergunta para Osmar Stabile sobre transfer ban e Wagner Leonardo. Wagner Leonardo é bem querido no Corinthians. O Corinthians vai fazer enorme esforço para, assim que pagar o transfer ban, tentar registrar o Wagner Leonardo. Mas antes de pagar o transfer ban, o Corinthians precisa pagar o direito de imagem no mês passado, o que ainda não aconteceu. José, boa noite, Nicola. O São Paulo está em notícias. Mataram o garoto da base. Cara, é uma sequência bem ruim, né? Tinha torcedor de São Paulo festejando que o time não perde há uma semana, porque não joga. Mas aí no fim de semana um menino do Sub-15 morreu alvo de tiros lá em Maceió. Depois o Luca bateu o carro e fraturou a mandíbula, o maxilar. Nesse início de semana o Nicolas, lateral esquerdo do time principal,
atropelou e acabou matando um senhor de 84 anos de idade, né, cara? Uma sequência, cara, é uma notícia ruim atrás da outra no São Paulo, essa é a grande verdade. Boa noite, Nicola, você acha que o São Paulo vai melhorar com essas contratações? Vladimir, sendo bem sincero com você, eu gosto do Domingos Duarte, eu quero ver o Vitor Sá, o Newton eu não teria feito em hipótese alguma, o Aurélio Buta é para mim uma grande incógnita, e o Iago eu acho que é inferior ao Wendel. Enfim, cara, mas vamos esperar, vai que eu tô completamente enganado, né? O Michael tá por aqui, o Lucas, parece que o Caboclo vai ser candidato à presidência do São Paulo pela oposição. Os caras estão se movimentando para que o Caboclo seja o candidato de oposição, mas a gente pode ter mais do que um candidato. Marcelo Portugal Gouveia Filho também é outra possibilidade, tá? Porque a Ticketmaster vai aportar 140 milhões antecipadamente e não 250 milhões como informado antes. Não, Luiz, vamos lá, tem uma diferença importante. O acordo entre São Paulo e Ticketmaster prevê uma arrecadação de 250 milhões em 5 anos, tá? O São Paulo pretende antecipar 140 milhões dos 250 do contrato. É possível que a Ticketmaster não tenha topado antecipar tudo. E nem acho que faria sentido, né? Mas antecipar 140 milhões num contrato de 250 milhões em 5 anos já mostra o quão ruim é a sua situação financeira. Beleza? Nos últimos dias, Léo Bonatini foi oferecido ao São Paulo. A diretoria tricolor monitora diferentes perfis para a posição. O clube prioriza oportunidades de mercado, ou seja, reforços sem custo imediato. O Bonatini surgiu como um nome que está disponível aí no mercado para negociar, né? O centroavante está livre no mercado desde que deixou o Atlético São Luís do México. Está livre aí, podendo assinar de graça com qualquer clube. Até o momento, o São Paulo não abriu negociações por sua contratação. O clube segue analisando alternativas antes de definir um alvo, tá? O nome está na mesa, mas ainda não tem negociação em andamento. São Paulo deixa lá em stand-by, assim como já deixou diversos jogadores aí, inclusive jogadores que vieram. O Iago Borduc, por exemplo, é um jogador que foi oferecido. O São Paulo não quis de primeiro momento, né? Deixou ali stand-by, depois voltou a negociar e contratou. O mercado da bola é assim, irmão, tem que ter paciência aí, torcedor. Léo Bonatini tem 32 anos, em sua última temporada ele atuou pelo Atlético São Luís, fez 26 jogos, marcou 5 gols, dando outras 3 assistências. Olhando os números dele nos últimos anos, não me empolga, tá? Eu acho que o São Paulo não deveria atrás desse jogador, não. O São Paulo seguirá monitorando o mercado da bola com cautela, não trata a posição de centroavante como prioridade, mas se surgir oportunidades, pode fazer negócio. Ainda mais se o São Paulo vende o André Silva, por exemplo, que desperta interesse de clubes europeus, né? Aí vai ter que repor. Então o São Paulo está de olho em algumas situações aí, fechou? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.